Olha, gente, quando um presidente católico chama um jejum para um único dia em que os católicos não podem jejuar, e mobiliza pastores evangélicos que usam um trecho do Antigo Testamento de preparação para a guerra, num momento em que a gente precisa de amor, paz e tranquilizar as pessoas, é que realmente a gente percebe que a vaca foi para o brejo no nosso país, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista religioso. Esse vídeo eu estou fazendo para você passar para aquela sua tia Carola, para aquele seu tio sapatinho de fogo, para aquele amigão, para aquela amigona opressora do WhatsApp, como contraponto ao chamado para o jejum no dia de hoje, domingo, em que se celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o jejum, sendo bem sintético e bem esquemático, ele pode ser classificado de duas maneiras: o jejum individual e o jejum coletivo. O jejum individual ele é praticado seja como um exercício espiritual de fortalecimento da pessoa que quer refrear paixões ou que quer se concentrar em orações e meditações, como também quer demonstrar uma certa radicalidade na forma de se dirigir à divindade. Pois bem, esse é um tipo de jejum que se faz. Não é o que a gente está tratando aqui, não é o que está sendo discutido nesse atual capítulo da história brasileira. O que está sendo falado é sobre o jejum coletivo. Pastores evangélicos soltaram um texto através de um vídeo citando o livro de, salvo engano, o livro de Crônicas na Bíblia, onde fala da preparação do povo do antigo Israel para uma guerra contra amonitas e contra moabitas. Você vê que é uma postura extremamente problemática, né? Eu repito aqui, no momento em que a gente precisa pensar coletivamente soluções de ajuda mútua, o imaginário religioso invoca a ideia de que a gente estaria em guerra contra algo externo, contra um terceiro. Obviamente que a gente, com muitas aspas, está em guerra com o Covid-19, que não é um povo, não é uma força espiritual, porém é um vírus para o qual não se desenvolveu vacina ainda e que está matando muito na população mundial pelo fato dela não estar imunizada. Os corpos, os organismos da população mundial não estão familiarizados com esse tipo de vírus. E aí o que acontece? Eu acho extremamente problemático esse jejum coletivo ser colocado nesse momento, porque todo jejum coletivo no Antigo Testamento, já desde o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, Levítico vai tratar disso, Números vai tratar disso, o jejum coletivo ele é encarado como um pedido de perdão a Deus do povo pelos seus pecados. E por que eu digo que isso é problemático? A gente tem lá o dia da expiação, que é conhecido até hoje, chamado em hebraico, na religião judaica, do Yom Kippur, que é quando o povo reconhece o seu pecado e clama a Deus por uma súplica. Isso é uma visão que a gente precisa superar. A visão de que a gente está sendo castigado, a visão de que a gente está sendo afligido por um vírus. Eu acho muito complicado a gente pegar um texto muito antigo e aplicar para uma sociedade contemporânea, onde a gente já entende os mecanismos dos males pelos quais essa sociedade está passando em virtude de uma doença. Né? O ser humano avança para uma área não habitada, toma contato com outros organismos, de outros animais, de outros seres. Esse vírus entra em circulação entre a população humana e aí a gente está descuidado. É muito diferente de você falar de um Deus irado, birrento, castigador, que lança uma ira sobre a população inteira, a humanidade inteira, e aí exige que todo mundo se humilhe para que ele se sinta agradado e volte atrás
ao menos parcialmente, no desígnio de matar a sua própria criação. Eu acho que isso é uma visão muito infantil que precisa ser superada e para o qual os líderes judeus e cristãos devem contribuir. E no caso do cristianismo não é isso que a gente está vendo, porque a gente vê as lideranças das igrejas mais ponderadas se calando e as lideranças dessas igrejas mais comprometidas com o atual projeto político fazendo um uso desse tipo de teologia, eu diria que infantil. Tanto é que Jesus de Nazaré, ele nunca instituiu um jejum coletivo. Ele foi para o deserto, fez jejum durante 40 dias e 40 noites, um jejum pessoal, e dali ele começou o seu ministério público. Em nenhum momento ele exigiu dos seus seguidores que praticasse o jejum. Inclusive, dentro da teologia cristã, seria até, eu diria, desnecessário falar em jejum coletivo pedindo por perdão de pecados, uma vez que a teologia cristã entende que Jesus de Nazaré teria morrido carregando os pecados da humanidade. Ele seria aquele bode expiatório que o sumo sacerdote judaico soltava no dia do perdão para o deserto, carregando os pecados do povo. Jesus teria feito isso em nome de toda a humanidade de uma maneira definitiva. Então é assombroso, é assustador você ver como tantos líderes cristãos dirigindo milhares de congregações no Brasil, representando milhões de cristãos em território nacional, desconhece o núcleo do evangelho que eles dizem pregar. Eu quero trazer aqui uma referência que eu acho muito interessante. Eu, como bom luterano, ou não sei se isso é possível, né, haver um bom luterano, mas um bom ou mau luterano, pecador como eu, queria trazer uma referência de Lutero, que em 1520 escreveu uma obra onde ele diz o seguinte, que eu acho essa uma passagem muito interessante, que o jejum não deveria ser praticado pelas grávidas e nem pelos doentes. A gente está vivendo uma pandemia de coronavírus, de Covid-19, onde as autoridades de saúde dizem que você pode contrair a doença e permanecer assintomático, ou seja, você sequer manifestar os sintomas da doença. Num momento como esse, de pandemia, o que a gente devia estar fazendo era estar se alimentando bem, comendo bem. Quem tem condições de comer bem. Obviamente que aqui a gente não vai ter uma leitura infantil da humanidade. A gente sabe que o Brasil é um país desigual, de pobreza extrema, e que as pessoas naturalmente, até um erro você dizer isso, injustamente, sociologicamente, as pessoas já padecem da fome. Numa situação dessa de Covid, numa sociedade brasileira que tem pouco socorro em termos de direitos sociais, a maioria da população está passando muita fome. Então eu acho que a igreja, ao invés de estar preocupada em chamar jejum, contrição, ela devia estar usando os seus espaços, os seus recursos para mobilizar uma distribuição de comida para que as pessoas que não estão conseguindo comer venham lá na igreja num sistema de quem tem põe e quem não tem tira. Se eu posso doar, eu vou no templo e dou, vou na paróquia e dou. E quem precisa comer vai lá e retira. Porque num momento como esse, em que a gente está discutindo a dificuldade da população comer, pastor evangélico e presidente da República chamando jejum, isso é um escárnio, isso é um deboche na cara dos cristãos, na cara da sociedade e diante da face de Deus. A preocupação deveria ser dar condições para que as pessoas se alimentem, para que fortaleçam a sua saúde e passem de uma maneira assim menos arriscada por essa epidemia de Covid. Tá? Então, aqui eu citei algumas referências históricas, então agora acaba a teologia e começa a sabedoria ou a heresia, dependendo se você gosta, se você não gosta de mim, se você dá like ou dislike nos meus vídeos, isso aí não importa. O que eu quero dizer é o seguinte, com todas as letras, se tem um pecado que nós, como povo brasileiro, temos que nos arrepender, é o de ter elegido Jair Bolsonaro para a presidência da República, que é uma pessoa que nunca escondeu
a que veio. Durante todo o tempo, ele sempre falou em arrochar trabalhadores, dizendo que um povo como o nosso, que já tem poucos direitos, tinha direitos demais, e que o empresário desse país sofria. Se tem um jejum que o presidente da República deveria chamar, era um jejum, tá, em relação à economia e ao mercado. A teologia da libertação, ela denuncia, né, que a economia capitalista ela se tornou uma religião em honra ao Deus mercado. Tá? Se tem algum jejum que a gente precisa fazer ou que deve ser imposto, na minha opinião, é esse jejum do dinheiro fácil, do lucro sem trabalho que os banqueiros, tá, promovem no Brasil. Eu acho que esse é o jejum que precisa ser feito no Brasil agora. Tá? Pessoas da estirpe de Paulo Guedes, que nunca fizeram nada para ninguém na vida, que sempre viveram de especulação, com histórico de fraude a fundos de pensão na Bolsa de Valores. Tá? Eu acho que essas pessoas realmente têm que ser engajadas num jejum, que eu diria, econômico. Em primeiro lugar, serem expropriadas das suas riquezas. E as suas riquezas devem ser repartidas. E aí realmente a gente dar condição das pessoas poderem passar por essa epidemia de Covid. O verdadeiro jejum que deveria ser chamado pelo presidente da República seria a quarentena, que era um jejum de liberdade, de movimentação, dando condição para que as pessoas pudessem então se alimentar, fazer o jejum da sua própria liberdade, se alimentando em casa, tendo condições de saúde para encarar o Covid. E se existe algum pecado coletivo que existe na nossa sociedade, e esse pecado existe, é o da especulação financeira, do lucro fácil, dos banqueiros poderosos, essa turma que opera no mercado financeiro. E o primeiro passo que o nosso país devia dar para romper com essa cadeia de pecado é quebrar com esse sistema que favorece esses mais ricos e repartir a riqueza desses super ricos. Bom, já para finalizar, para não passar de 15 minutos, a avaliação que eu faço é a seguinte: o fato político por trás disso tudo é que me parece que Bolsonaro não tem mais outra base política real que não seja nas igrejas. O cristianismo de corte fundamentalista, seja ele católico ou evangélico, parece ser aí o último bastião de apoiadores do bolsonarismo, porque os outros já parecem ter batido em retirada. Eu avalio o seguinte: com igrejas fechadas aí por ordem da justiça, só resta a Bolsonaro realmente mobilizar os cristãos para um jejum em casa. E isso vai para você que volta e meia diz que a política e a religião não se discute, não se mistura, vai falar de política dentro da igreja. O pessoal da igreja não gosta que fale de política nem dentro do grupo do WhatsApp, do Facebook, que diz que ali não é lugar. Gente, é inexorável. A política está presente em tudo. E o que eu prefiro é que a gente discuta política abertamente dentro das igrejas, seja no espaço virtual, seja no espaço real, do que ficar com essa coisa escamoteada de que o presidente faz um movimento político, um presidente da República convoca um jejum como um ato político, porque como as igrejas estão fechadas, ele não pode mobilizar o povo que está nas igrejas, então ele pega um jejum, mobiliza como ato político, os pastores se engajam politicamente e aquelas pessoas como eu, como você, que veem nisso um absurdo, vamos criticar, aí a gente recebe a mãozinha assim: não, você não pode falar porque a igreja não é lugar para discussão política. É para discussão política, sim. O problema é não se estar discutindo política dentro da igreja e esses pastores estarem fazendo um monólogo de púlpito, monólogo de live de Instagram, monólogo de YouTube, e o povo está ali calado debaixo do cajado. Eu desafio qualquer um desses pastores que botou esse vídeo aí de apoio a Bolsonaro abrir as portas da igreja, me chamar para ir lá, para a gente fazer um debate franco. Permitir que os fiéis das suas igrejas tenham contato com ideias que sejam um contraditório em relação às falas deles. Tá? Então, o que eu digo é o seguinte: temos que discutir política nas igrejas, sim, de maneira clara, de maneira aberta.
Esse vídeo que está circulando, vocês viram a quantidade de pastores, a quantidade de agremiações que estão apoiando o presidente da República. Então, o que eu peço para vocês nesse momento é o seguinte: não sejam feitos de trouxas, de marionetes. Se nesse momento você está fazendo um jejum, saiba que você está sendo manipulado em prol de um movimento político que visa restaurar a unidade da base bolsonarista que está absolutamente em frangalhos. Você está sendo manipulado. Abandone esse jejum, porque ele não é agradável perante Deus. Ele escarnece, se você é cristão, do nome de Jesus de Nazaré, porque num domingo de Ramos, em que a gente devia estar feliz, porque semanalmente a gente comemora a ressurreição do Senhor, você nesse momento que está aí fazendo jejum, você está proclamando um Cristo morto. A verdade é essa. E você está batendo palma, batendo pandeiro para esses pastores malucos sambarem, tá? Pastores esses que estão também matando simbolicamente o Cristo, no momento em que eles chamam um jejum totalmente extemporâneo, com essa finalidade, ao mesmo tempo em que eles estão matando também subjetivamente o Cristo que habita no mais pobre, quando ao invés de estarem chamando uma rede de caridade, usando as igrejas, usando a sua estrutura para socorrer quem sofre, quem passa fome, tá? Esses pastores estão chamando um jejum. Então, o que eu peço é o seguinte: o que eu oriento, o que eu aconselho, o que eu ensino para vocês como um teólogo luterano: abandone esse jejum e volte seu coração, a sua meditação para Deus e se pergunte como você pode servir melhor a Deus ajudando o próximo e como você pode ajudar o próximo nesse momento de pandemia de Covid. É o meu recado para você nesse domingo. Muito obrigado. Ficou um pouquinho longo o vídeo, mas não tinha como ser diferente. Um forte abraço e feliz domingo de Ramos.